TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um Abrindo um Jogo aqui com a gente na TVC. E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial para falar com vocês sobre como lidar com as emoções na área infantil. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho dos meus patrocinadores, né? Primeiro vem falar do Instituto delas, que é da Pri, que faz aí a minha unha. Então vocês vão ver aí o cantinho, o Instituto delas, como é que funciona. É um lugar super aconchegante para quem quer fazer sua unha. Lá ela tem extensão de unha, ela faz unha acrigel. Então se você estiver precisando de alguém que realmente faça um trabalho muito legal, procure aí o estúdio delas, que é um lugar muito legal, tá, gente? E um profissionalismo gigante aí dentro. Também queria mandar um beijão para Juliana Joper, que está aí sempre cuidando do meu cabelo. Ju, um beijo para você. Olha aí, Juliana Joper. Quem quiser também pode procurar a Juliana no Shopping Dom Pedro, tá? Queria mandar agora um beijo para as pessoas que estão assistindo. Um é o Hélio Palutini, que é meu pai, que eu mandei na passada para minha mãe, esqueci do meu pai, gente. Então um beijo para ele, Palutini, e também para minha tia Virgilina, tá? Um beijão para vocês que estão aí assistindo ao programa. Então vamos voltar aqui ao nosso assunto para falar da nossa convidada, que eu sei que você que está aí em casa, né, vai servir de muita empolgação para você, de conhecimento que às vezes você não tem, às vezes tem um olhar para a área da criança, né? Às vezes para o futebol, que é algo muito legal, muito na brincadeira, mas a gente tem que descobrir, né, aqui, junto com a Vanessa Siqueira, que está aqui do meu lado, como é que de fato impacta aí o futebol, todas as emoções no esporte na criança. Vanessa, prazer em você estar aqui comigo, muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui com a gente. E eu queria que você primeiro se apresentasse para a gente, Vanessa. Fala um pouquinho, quem é a Vanessa Siqueira para o pessoal? Que maravilha! Boa noite, é um prazer estar aqui no canal, é um prazer estar com você, Vanessa, conversando um pouquinho, compartilhando as minhas experiências. Escrevi um livro, é sobre isso que a gente vai falar. Eu sou psicóloga, atendo crianças, adolescentes, famílias, casais. E estou assim, mergulhando nesse mundo do futebol, porque eu tenho um filho de 10 anos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Me aventurei no futebol como mãe, mas não deixei o olhar de psicóloga de lado, né? Não tem como, tá ali junto. E aí é sobre isso que a gente vai conversar, né? Sobre esse livro bacana. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a foto do livro, tá vendo? O livro, ele se chama Campeonato das Emoções. Vanessa, primeiro me conta aí como é que nasceu aí, pessoal. Olha que gracinha, né? Olha a ilustração, gente. E o legal é que aqui tem a história de uma pessoa real, né? E uma pessoa muito importante na vida da Vanessa, que é o filho dela, Gabriel, né? Vanessa. Conta pra gente. O Gabriel, ele adora futebol. Desde pequenininho sempre andou com a bola nos pés e é uma paixão que ele traz. E aí sempre esteve em escolinhas, sempre esteve envolvido, né, com campeonatos e tal. E aí vai crescendo, vai sendo convidado para participar de jogos, né, de competições. Então a gente vai para o Rio, o grupo do Rio, os clubes do Rio vêm para cá. Então a gente participa muito dessas atividades. E aí, como psicóloga, eu comecei a observar uma série de coisas que vão acontecendo naquele meio e que muitas são naturais, muitas são maravilhosas e outras a gente acende uma luzinha, né? Uma luzinha vermelha ali para o que está acontecendo. Então, eu pude observar isso e levei para o livro, né, sem pretensão nenhuma, eu não tinha nenhuma pretensão na vida de escrever um livro, e sentei e comecei a escrever um pouquinho da história que eu fui vendo, nessas idas e vindas, e coloquei as emoções, as 6 emoções básicas nesse decorrer da história.
E aí eu não sei se vocês conhecem essas emoções, nós todos somos regidos por emoções, né? Temos raiva, sentimos medo, temos tristeza, nojo, alegria, amor, e elas chegam sem nos pedir licença. E a gente precisa ensinar isso para as crianças. As emoções, eu escrevo isso no livro, é como a vontade de tomar uma água, sede, a vontade de fazer xixi ou a fome. Simplesmente chegam. E quando a gente não vai e faz o xixi, tem um prejuízo, porque você vai prendendo, uma hora pode aparecer uma doença, algo, né, para você tratar. A mesma coisa é a emoção. Quando você não consegue colocar para fora o que você sente, né, você vai retendo, isso causa um prejuízo também. E no futebol a gente vê que as emoções ficam muito aguçadas, muito aguçadas. Então é importante que essas crianças saibam falar sobre o que elas estão sentindo, né? Nomear o que elas estão sentindo, ser ensinadas de como reagirem diante daquilo ali. Então no livro eu também coloco um exercício de respiração, quando a criança está com medo de entrar na quadra, quando ela está com medo de um professor, quando ela está com medo até às vezes dos pais fora da quadra, de serem reprovadas, né? Ela fazer um exercício de respiração simples, né? Que a gente ensina, que é inspirar contando até 2 ou 3, se ela aguentar, segurar contando até 2 ou 3, se ela aguentar, e soltar o ar contando até 4 ou até 6, que é o dobro, né? E aí você consegue ir acalmando todo o teu sistema nervoso que foi ativado. Então, a gente ensinar isso para as crianças, tem um protocolo que a gente ensina para as crianças, são 15 encontros que eu tenho, né? Que legal! E ela pode ir cuidando daquilo que ela tem a necessidade de cuidar, e ela vai sendo psicoeducada nesse ser estar no mundo, e vai crescendo mais saudável, né? Pessoal, e olha só, uma coisa que a Vanessa me falou aqui, porque às vezes a gente só está olhando o mundo ali lúdico, né, da criança no futebol. Quero ser um Neymar, Só que existe aqui, a gente conversando, eu entendi que existe uma pressão muito grande até dos pais em relação à criança, né? Então, às vezes ela vai porque ela gosta, porque ela ama, e aí eu tava falando para ela de um amigo que pressiona um pouco o filho para que ele tenha resultado, e ela falou uma coisa que eu achei super interessante, de quem é o sonho, né, Vanessa? E às vezes o pai coloca ali toda aquela vontade no filho. Como é que funciona isso? Isso é preocupante, né? Quando o pai transfere para a criança uma frustração que ele traz, né? Dele não ter tido oportunidade ou dele não ter conseguido, ele transfere aquilo tudo para a criança. E às vezes nem é tão dito, né? A criança, ela percebe isso, às vezes na forma de falar, na forma de exigir, e aí ela não dá conta, ela acaba desistindo do próprio sonho dela, por às vezes ela não dá conta das expectativas, do peso que o pai, sem perceber, coloca na criança. Sim. E aí ela deixa de ser criativa nas jogadas, ela deixa de ser relaxada, ela deixa de brincar, de sentir vontade de fazer, porque a pressão está muito grande em cima dela. Até do profissional mesmo que está ali direcionando aquela criança também, que leva aquilo muito a sério, né, Vanessa? Eu acho que a importância disso, porque às vezes você está com seu filho e você acha que é uma brincadeira, né? Às vezes você não faz nem por maldade, né? Mas o impacto que isso traz para o seu filho depois é algo muito grande, né, Vanessa? A gente sabe que no futebol, né, qualquer criança, adolescente que deseja seguir, né, nesse universo, a gente sabe que o que tem ali dentro é a competitividade, né? Eles estão ali porque eles estão competindo com outro time. Eles precisam cuidar da técnica, da tática, do condicionamento físico, eles precisam ser habilidosos, mas a gente não pode esquecer que é preciso também ter uma habilidade integral, né? Porque não adianta ele estar tão potente, né? Tão condicionado para aquilo ali, mas na verdade na hora que tem uma pressão maior, ele não dá conta aqui na mente. Né? E aí, às vezes, quando ele pode se tornar um bom profissional, mas com a mentalidade totalmente abalada, né? Com a mente toda, não sabe lidar muito com isso. Ele tem um sucesso, às vezes, mas é um sucesso que só parece, né, Vanessa? Sim, às vezes, sim. por trás daquilo, é uma pressão muito grande para estar ali, né? E o importante na idade, Vanessa, é a criança ter prazer, ela curtir, porque ela está em desenvolvimento. A gente não pode esquecer disso. Todo aquele cenário ali, tudo aquilo que acontece, o que tem por trás daquilo ali? Desenvolvimento físico, desenvolvimento da colaboração, desenvolvimento do estar com o outro, da convivência. Tudo isso, a criança é uma esponja. É verdade. Ela está vendo tudo aquilo acontecer o tempo todo.
E aí como é que ela está absorvendo aquilo ali? Nós como adultos que estamos ali em volta, estamos colaborando para que ele cresça saudável, acreditando no potencial dele, querendo fazer mais, querendo se divertir, né? O que a gente está fazendo ali para colaborar nesse contexto, né? E sabe o que eu fiquei pensando aqui agora? Que às vezes você cria até uma rivalidade contra o amiguinho, porque às vezes o seu amigo ele sobressai, ele consegue, né, ir além, e essa criança, por não conseguir, ela acaba vendo o amiguinho como inimigo. Isso acontece também? Acontece muito. Que também é natural. E aí cabe ao adulto, né, orientar. Um time só ganha se o time joga junto. Ninguém ganha sozinho. Acho que na Copa na vida também, teve né? uma Copa que a gente perdeu com um monte de estrelas, né? É verdade. E aí não foi. Não é um só que faz, não né? Não é um só. No jogo, eles querem fazer gol, é muito bacana ver a criança fazendo gol, mas se não jogar junto, se não desenvolver essa habilidade, né, de que não adianta ficar um para trás, que vai prejudicar o grupo, né? E o que é legal aqui, gente, é que a Vanessa não tá falando aqui que, olha, não incentive seu filho a ir pra frente, não incentive ele ser um vencedor, não incentive seu filho, né, a chegar aonde ele quer, mas a forma como você incentiva, o cuidado que você precisa ter na hora de falar com seu filho sobre isso, né? Existem pais que ficam brigados, né, Vanessa, com o filho porque não acertou o gol, não fez lá o gol que esperava. Isso a gente não fala só no futebol, né? A gente fala também no basquete, no judô, que vai mudando, que a gente estava conversando ali, que vai mudando até o intuito realmente do esporte, né? Porque o futebol ele tem essa interação, o judô tem a disciplina e vai mudando isso, né? Isso é muito negativo, esse impacto que traz para dentro, até para dentro de casa, né? Isso afeta também no estudo, Vanessa, da criança. Tu acha Ótimo que você está falando, Vanessa, porque às vezes a criança é muito habilidosa no futebol e a gente não aproveita essa habilidade que ela tem no futebol para incentivar ela na escola. E às vezes quando ela tem muita dificuldade de relacionamento, isso vai acabar aparecendo na escola. E essa dificuldade de relacionamento vai fazer com que ela tenha, às vezes, alguns conflitos dentro da escola. Entendi. E esses conflitos vão prejudicar, porque toda criança quer o quê? Se sentir pertencente, incluída, ter amigos. E quando ela não consegue fazer isso, vai impactar tanto na convivência dela quanto na aprendizagem. Uma criança que não está muito à vontade, seja no campo, na natação ou na escola, ela vai ficar mais preocupada e não tão livre, com a mente tão livre para aprender, para se desenvolver, para se relacionar. Você não concorda? Com certeza, porque, gente, igual você disse, não tem como separar a criança, ainda mais uma criança, que você disse ali pra mim que eu achei importante. Uma criança de 10 anos é uma criança, né, Vanessa? Ela ainda não sabe tudo da vida. Ela ainda vê o pai e a mãe como um espelho ali deles, né? Então, assim... E aí, Vanessa, muito bom isso que você está falando, porque às vezes o pai em casa é super carinhoso, super atencioso, a família também, acolhedora, ampara, e às vezes na quadra o que ele recebe são gritos, né? Invalidação. Quando termina uma partida, jogou bem, mas não ganhou, não recebe um afago, não recebe um amparo, né? Então isso fica muito confuso para a criança. As crianças às vezes devem ter vontade até de desistir, né, Vanessa? Ah, não vou mais jogar, não vou fazer mais isso porque eu não sou capaz. Ela acaba realmente invalidando o potencial dessa criança. Eu trouxe aqui, Matheus, até pra gente colocar algumas reportagens, alguns cortezinhos que eu vi que era super importante a gente falar sobre isso que está acontecendo, né? Que é situações que acontecem no dia a dia, que eu tirei até dos recortes que você me mandou. Você consegue passar aí pra gente? Isso aí é o livro da Vanessa, gente. Acho que aí tá mais claro para vocês darem uma olhada. Olha que gracinha, gente. Até ó, a investigação expõe ambiente tóxico e crimes de ódio em torneios infantis de futsal no Rio de Janeiro. O que seria isso, Vanessa? Isso é uma matéria que saiu, né? Que fala um pouco como é que é isso. Essa matéria saiu há pouco tempo no GE, no Globo Esporte. Vem se investigando exatamente isso, muita violência nesse mundo do futebol, envolvendo crianças. A gente sabe que as emoções ali ficam aguçadas, a gente sabe que às vezes vem mesmo, né, essas emoções, elas surgem, né? Mas a gente pode controlar. E eu acho que é esse o convite que essa matéria traz. Né, de olhar o quanto esse ambiente é tóxico, é violento para as crianças que estão em fase de desenvolvimento, que precisam ser cuidadas, que precisam ser incentivadas, encorajadas a continuarem perseverantes nos seus sonhos
e em volta o que elas assistem é algo totalmente o contrário do que se espera. E é o que você falou, a gente estava conversando ali, né? Uma criança de 10, 8, 7 anos ainda é muito novinha, ainda não conhece nada do mundo. Então, se ela cresce em ambientes, vários ambientes invalidantes, ela vai entender que aquilo ali é a forma de viver e ela vai ou repetir aquilo ou vai permitir ser tratada daquela maneira porque aquilo é normal. Um técnico gritando com ela, um outro pai gritando com ela, né? Então, é disso que essa matéria fala, né? Do quanto essa violência, ela é inaceitável, lógico, Sim, né? com E certeza. o principal, né? Estamos falando de direitos de crianças, né? Crianças em desenvolvimento que precisam ser cuidadas e estar em ambientes mais saudáveis, mesmo tendo toda aquela euforia, alegria, que é importante do futebol. A gente vibra muito, Sim, né? a Eu gente vibro gosta, muito né? também. Imagina a mãe vendo o filho Né? fazer o Fazendo gol, gente. gol, É maravilhoso ou tendo aquele isso. lance maravilhoso, né? Enfim, fazendo aquelas jogadas assim que você fala, meu Deus, que coisa bacana, né? Meu filho, olha. Mas a gente tá esquecendo de cuidar disso. Ah, sempre foi assim? Sempre foi assim? Ok, mas o que a gente pode fazer para diminuir essa violência tão crescente e que está por todo lado? É verdade. Então, se a gente tem um ambiente que é educativo, o que a gente pode fazer, cada um pode fazer para melhorar esse ambiente, melhorar a nossa postura de adultos, para que essas crianças olhem isso, né, e continuem ali livres para jogar, felizes para jogar, sem tanta preocupação do que está acontecendo em volta. Né? Gente, olha só, é tão importante, eu acho que se as pessoas aí, você em casa, soubesse o quanto que é importante. Teve outra, tá aparecendo aqui outra reportagem, tá, gente? A violência no futsal infantil. Nosso psicólogo é totalmente destruído. Mãe acusada por árbitro nega ato racista em depoimento que retrata ambiente de pressão externa sobre as crianças. E aí eu tava vendo a situação dessa mãe, que ela pegou uma sacola, né, com tudo que tinha ali, porque ela viu o filho dela sendo oprimido e tacou, né? E aí alguém incentivou ele a ele denunciar, né, falando que era racismo, mas ela falou que não tinha nada ali de casca de banana. Enfim, gente, o que acontece é que essa mãe se revoltou em ver o filho, né, passando por toda aquela pressão. Se você me corrige se isso não é real, tá? Por toda aquela pressão. E naquela hora ela foi pelo quê? Ela teve uma reação sobre a emoção dela também. Ela mesmo disse, né? Eu paguei com a mesma moeda. Eu acabei não conseguindo me controlar. Por isso esse livro, gente, não é só para criança. A gente olha ele com um olhar infantil aqui, mas ele é muito mais até para o pai e para a mãe do que para a criança, né? Porque se o pai não souber controlar, como é que ele faz o filho dele controlar a emoção? Então, é isso, olha só o que trouxe ali, um transtorno muito grande para ela, né? Para o filho, fica marcada aquela história ali sempre, né, Vanessa? E não se resolve muito, né? Não resolve, não acaba com a situação, né? Foi um manifesto dela de parar com aquilo, só que na verdade ela gerou um outro caos até para ela mesma, né? Fala um pouquinho sobre essa situação, Vanessa. E sempre acaba respingando na criança, né? Que vai ter que lidar com tudo isso, toda essa fala que vai correr por um período aí nas quadras e tudo mais, né? Que ela fica ali sendo lembrada como uma criança, filha da mãe que fez aquilo, né? Exatamente. E aí é isso, eu acho que se cada um olhar um pouquinho, né? E como que você consegue olhar, né? Vamos voltar um pouquinho. Você só consegue mudar aquilo que você conhece, você só dá aquilo que você tem, não é essa história? É isso aí, Vanessa. Então, se a gente consegue, né, de alguma maneira, falar com esses pais, né, aqui por aqui, né, levar um pouquinho dessa informação, de cada um olhar um pouquinho para si, de como como cada um lida com as suas emoções, né, quando elas são ativadas, como pode ser feito diferente, né? Porque a gente tem várias maneiras de lidar com a raiva, a gente pode reagir fisicamente, a gente pode reagir falando, e é isso que a gente precisa buscar cada vez mais, né? Oxigenar o cérebro para evitar que a gente use a violência física, a verbal, porque depois tem aí, vai ter que responder por isso, né? Envolve a família, envolve a criança, envolve o próprio clube, porque tem multas que precisam ser pagas, e às vezes por uma questão que poderia ter sido resolvida de outra maneira, poderia ter sido relevada, né? Porque se fala muito dos árbitros, né?
eles erram de um lado e erram do outro, Sim. né? Não tem um VAR ali para toda hora voltar e ver o que e que também, aconteceu. coitados, eles, igual você disse, eles também receberam isso, eles foram criados dessa forma, né, também. Às vezes é a realidade que eles têm ali, que para eles, eu fiz, deu certo, né, eu sempre vivi dessa forma, então vou repassar isso também, né, e também nem identifica que ele é uma vítima, né, também. Também. E acaba fazendo outras vítimas, né, então é muito, muito sério. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que me veio aqui. Existe algum tipo de, você conhece, né, algum lugar que tem esse treinamento que aplica o tratamento psicológico junto com as crianças? Porque eu acho que isso seria uma coisa muito válida, né, Vanessa? Você conhece algum clube que faz isso, ou algum já te convidou para fazer esse trabalho? Porque eu acho que, gente, olha só, quem tiver clube aí para lidar com as crianças, eu acho que é importantíssimo você ter um profissional que cuide desse lado emocional da criança. Você conhece algum que faça? Vanessa, esse livro já está sendo usado por psicólogas que atendem crianças nos seus consultórios, né, que chegam por conta dessas questões emocionais relacionadas ao futebol, medo, tristeza por alguma coisa, alguma frustração, alguma ansiedade. Então elas chegam e esse é um bom material para as psicólogas trabalharem, né? Muito legal. Agora eu vou fazer uma mentoria junto com Além do Campo. O Bruno Martins é um ex-atleta de futebol. Ele tem essa mentoria, né? Ele fala para as crianças e para os pais, ele conta um pouco da experiência dele. Que legal. Como foi para ele sendo jogador e o quanto ele deixou de cuidar, né, dessas questões, e ele conta, né? Ele fala da importância de cuidar de algumas questões relacionadas ao desenvolvimento integral, não só da performance física. Então eu vou fazer esse trabalho com ele fala com pais, ele fala com atletas, que né? legal, gente. Eu tenho um protocolo que eu trabalho com as crianças, né? E um protocolo que eu trabalho fazendo orientação familiar. Então, e agora com essa matéria, provavelmente muitos clubes vão buscar fazer pelo menos iniciando com uma campanha de menos violência ou zero violência nessas quadras. E eu acho que também vão ficar mais ligados com relação à penalidade, né? Porque é isso que talvez vá ajudar a diminuir isso. Então, as campanhas precisam ser constantes. Não adianta a gente fazer agora que saiu essa matéria e depois depois a gente parar. Então, a gente tem que continuar fazendo esse movimento, né, para que isso vá diminuindo. Vai sempre existir uma euforia, vai sempre existir uma alegria, isso é super natural, super gostoso, né? Mas eu acho que a gente tem que ver quando isso passa do ponto, do limite, do limite, e gera um desrespeito e gera uma invalidação para as crianças que estão ali no campo, e a gente não pode esquecer que são crianças em desenvolvimento. Então elas aprendem com aquilo que está acontecendo em volta, né? Gente, isso vale lembrar que não é só porque a gente está falando aqui, parece até que a gente está com uma fala mais pro lado masculino. A gente sabe que tem as meninas também que praticam o futebol, mas a gente também tem a bailarina, que a mãe, né, nasce com esse sonho da criança. Ah, minha filha vai ser bailarina, né? Então, assim, coloca ali uma esperança naquela criança, né? Nós temos as meninas que no vôlei, basquete, acho que são todas as áreas, são homens e mulheres, meninas e meninos, adolescentes também, né, que passam por essa situação. A gente vê muita coisa, igual a Vanessa está falando aí, das meninas, quantas situações foram relatadas aí por jovens, né, que passaram por algumas situações com os treinadores, né, que vieram falar depois. Então, por isso também a importância da mãe começar a ter um olhar mais crítico, Vanessa, porque às vezes a mãe, ela acha assim, eu tô levando meu filho para treinar em algum lugar. Aquele treinador que tá ali, ele tem toda a experiência, então eu não posso falar nada, o que ele tá fazendo é correto, né? Então tem que ter um olhar crítico da mãe chegar para esse treinador e poder conversar com ele abertamente, poder falar. Se você vê que é uma pessoa que fala que é do meu jeito, que não tá aberta a escutar a mãe, então tem alguma coisa errada, né? Porque eu acho que quando a pessoa ela tá aberta a explicar por que ela tá fazendo daquela forma, agora igual eu vi ali, né, que ele falou, é do meu jeito, eu que sei que tô falando, né? Então a mãe ficou revoltada, porque não é do jeito dele, ele tem que entender ali que ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a vida daquelas crianças, então ele não pode agir da forma que ele acha, né? E eu acho que até para os instrutores era importante ter esse trabalho, né, Vanessa? Sim. De orientar. Eu acho que está cada vez mais crescendo essa busca, sabe? Você falou desse livro, né? Esse livro a gente fala do futebol, mas não necessariamente ele é específico para o futebol. Ali dentro eu convido as pessoas a olharem seus medos quando acontecem no ônibus, quando acontecem na escola,
em qualquer escola. área da atividade física. Então, o tenista, a pessoa da natação, o pessoal de vários esportes, né? As emoções estão aí na gente, a gente já falou no início, elas simplesmente surgem, né? O medo, quem não tem medo de ser desafiado, você tem que ter um exercício, uma vontade muito grande para vencer esses obstáculos que vão surgindo. E assim, a gente está falando muito do técnico, da arbitragem, né, dos pais, de forma geral, e isso inclui essas mães também, né? Sim. Que estão ali também com suas expectativas, com o seu desejo de que dê certo, e são exemplos para as crianças que estão ali. Porque a Vanessa me chamou a atenção ali, que ela disse assim, Vanessa, às vezes são os pais, e eu, sinceramente, eu não tinha a visão dos pais, Vanessa. Eu não tinha essa visão do pai, assim... O pai, assim, às vezes até de conseguir, mas de ser tão grande isso. Eu achava que era pontual, sabe? Mas pelo que a gente estava conversando, às vezes tem muito também, acontece muito do pai realmente e mãe querer que o filho seja o sucesso, né? Eu acho que essa busca, de repente até por conta do sucesso que a gente tem dos jogadores, de referência, né? E acaba achando, meu filho vai ser essa pessoa que vai conseguir, e às vezes abandona até o estudo. Acontece isso também, da criança olhar que vai ser jogador e não precisa estudar? Acontece quando a criança ela passa numa peneira e ela vai talvez ser convidada para um time grande, né? E aí nesse lugar ela não consegue dar conta de estudar e de treinar, né? Eu acho que está cada vez acontecendo menos isso também. Ai, que bom, né? As coisas andam juntas, né? Se esse garoto virar um grande jogador, um grande profissional, ele vai precisar da língua, ele vai precisar ter o desenvolvimento da parte de comunicação, ele vai precisar disso. Então não tem como, né, a gente olhar só para focar tanto nesse desenvolvimento da área que ele deseja, né, e esquecer da educacional, né, que vai ajudar lá na frente. Então eu espero que cada vez menos isso venha porque isso é uma realidade muito grande que a gente vê assim, não vou estudar não, vou ser jogador de futebol, não vou ser um atleta aí, então não vou precisar estudar, né, gente? E o estudo, ele é primordial até. Agora você sabe, Vanessa, que quando o professor percebe que o aluno é muito bom no campo, que ele participa dessas atividades e tudo mais, e coloca a luz nisso na sala de aula, dá a ele um espaço, né, de status ali, isso também é um convite legal de se fazer, porque o aluno começa, poxa, eu acho que eu tenho uma capacidade aqui, estou sendo visto, estou sendo lembrado, vou focar, vou tentar me desenvolver, né? Ele se conecta mais também. Então, às vezes a criança está com dificuldade na aprendizagem, mas é um bom atleta, né? Se desenvolve, faz gol, final de semana é o cara lá da quadra. E assim, é bacana o professor também elogiar isso, né, incentivar, validar isso, porque com certeza vai dar um reflexo na aprendizagem dele, na convivência dele no ambiente escolar. Esse cuidado, né, Vanessa, são tantas coisas que a gente pode unir para fazer o desenvolvimento de uma criança. E a gente está quebrando a cabeça com aquela criança que não está conseguindo desenvolver, não sabe o que fazer. Às vezes é coisas pequenas, né, que a professora muda ali, a fala dela com ele já faz com que ele se veja de outra forma, né? Então, assim, gente, olha só, esse livro, professor que quiser adquirir, escolas, né, Vanessa? Eu acho que é importante também a gente colocar para escolas que têm interesse de levar isso para dentro da sala de aula, para mostrar para eles como lidar, porque a emoção não é só ali, é na escola também, né? A gente tem uma briguinha ali, e a gente vai falar sobre isso, que a Vanessa também, ela trabalha com mediação de conflito, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que a gente vai aqui para o intervalo comercial e já estamos voltando para falar um pouquinho mais com vocês sobre aí as emoções dessas crianças e como começar a desenvolver e cuidar mais disso, tá bom? Espera aí que a gente já tá voltando. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política.
Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, pessoal. Voltando aqui de novo, olá de novo, tá? Mas voltando aqui para falar um pouquinho mais com a Vanessa Siqueira. E agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho dela, porque ela é psicóloga, né? Então ela trabalha também com mediação de conflitos. Então ela vai contar nas escolas, gente. Isso é importante. Eu nem sabia que existia isso aqui em Petrópolis. E ela me trouxe essa novidade que é super importante também. Eu acho que muita gente não sabe. Então conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso, Vanessa. Essa mediação com bullying, né, que você estava me falando. Você é chamada para poder ir lá dar essa assistência. E como é que funciona? Isso. Antes você estava falando, Vanessa, desse trabalho, né, e a gente chegou nessa história da escola. Esse trabalho com esse livro a gente pode fazer nas escolas com toda certeza, tá? Os alunos poderiam ter cada um livro desse, né, porque dentro tem algumas atividades. Gente, olha, para a escola, sério, gente, isso aqui... todos os lugares estão assistindo a gente aí. Muito legal. Vocês vão ter um resultado até dentro do desenvolvimento da escola mesmo, não, né, na área da escola, dos conflitos que tem na escola. E aí a gente para nessa coisa da mediação de conflitos, né? E quis atrelar uma coisa a outra para te responder. Isso, porque a gente tem algumas leis, né? E acho que está para além das leis de desenvolver essas habilidades socioemocionais nas crianças. E essa é uma forma, né? Existem vários materiais e esse é mais um material que chama a garotada, né? Que curte o futebol, que curte atividade física e que curte alguma atividade. A gente está falando de futebol, mas a gente pode abrir isso para que as crianças falarem das suas áreas de interesse. E o livro ele convida a falar sobre as emoções, então ele consegue atender a qualquer criança, qualquer um que pegue o material para ir aprendendo a falar sobre as emoções, a nomear essas emoções, a entender a função da emoção, a atender como se regular a emoção quando ela chega, né? E aí ele não precisa ser trabalhado só em consultório, né? Quando você disse da escola, ele é um excelente material para a escola também, né? E a gente faz esse trabalho de mediação de conflitos nas escolas aqui na nossa cidade. É um programa muito importante que vai até as escolas quando é solicitado, quando está acontecendo alguma questão envolvendo algum conflito, algum dano. As diretoras nos convidam, né, para ir até lá e a gente faz um trabalho com aquelas pessoas que estão sofrendo dano, né, e que estão de alguma maneira favorecendo que esse dano aconteça. E o trabalho é muito simples, a gente só pergunta para elas, né, a gente se apresenta e pergunta para cada uma delas com o objeto da palavra. Nesse livro a gente também tem o objeto da palavra, coloca um pouquinho dessa ferramenta dentro desse livro, e cada um tem a oportunidade de falar como aconteceu para ela aquela situação. Cada um vai dizer como aconteceu. De forma diferente, né? Cada um vai dizer como percebeu aquilo ali, como foi viver aquela experiência, né? E aí a gente vai conversando, respeitando a fala do outro, ouvindo com o coração. Esse é o convite que a gente faz para eles. Depois a gente pergunta, e aí? Como é que a gente pode, o que a gente pode fazer para a gente viver melhor, para continuar vivendo melhor, mais saudável nesse ambiente? E aí cada um vai dando a sua sugestão. É na primeira pessoa, não é o fulano tem que fazer tal coisa, porque o fulano... Não, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso me comprometer a fazer? E cada um vai dizendo o que ele pode fazer, o que ele gostaria de mudar, o que ele esperaria que o grupo todo conseguisse fazer. E no final, eles estão sorrindo, eles estão brincando, eles estão seguindo, né, a vida, seguindo ali, tentando manter aquela boa convivência. E a gente, quando precisa voltar, a gente volta e conversa de novo com o grupo para revisar aquilo que a gente não conseguiu cumprir, né? Porque ali o poder é compartilhado. Né? A gente olha junto para o dano, cada um vê as suas obrigações e a gente compartilha o poder. Não é o poder sobre o outro. Você fez isso, você vai ser punido por isso. Não, cada um vê a sua responsabilidade, as suas obrigações diante daquele ocorrido. Então, quando a gente faz isso, as crianças se sentem pertencentes, incluídas, ouvidas, amparadas, muito orientadas, né? E a gente trabalha o tempo todo essas emoções, a raiva, a tristeza, o medo, né? Legal que você passou para mim ali que às vezes
estão com medo, né? Quem faz a agressão, quem está sendo agredido é o medo, né? Que causa ali naquela pessoa e ela se defende, né? Naquela situação. E aí gera algo enorme. E Vanessa, a gente conversando aqui, a gente vai entendendo que isso não é só escola, isso é esposa, né? Marido e mulher, né? Essa mediação de realmente ouvir o outro na essência, porque às vezes você está ali com a raiva toda e você não escuta o outro, não escuta, para escutar e vai agindo com o que você pensa ali, né? Que você tem formado já. E acaba trazendo, às vezes, situações que duram anos, né? Nessa confusão, né? Porque não escutou o outro. Então, se a criança ali já consegue, porque você ensina também ali, né? Porque ela acaba aprendendo que se eu tenho um conflito eu posso agir dessa forma e ela pode levar até para a vida, né, Vanessa? Sim, ela cresce muito mais saudável, né? Com muito mais capacidade de resolução de problemas, né? Isso que a gente vai dando a ela. Ela vai também trabalhando a área do pré-frontal, de freio inibitório, de resolução de problema, né? Ela vai se desenvolvendo melhor porque ela vai recebendo, absorvendo outras formas de fazer e de agir diante daquela situação. A gente já disse isso, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então, se você aprende uma outra forma de fazer, você vai fazer isso numa outra situação para frente, entende? E aí, acho que é isso que acontece com as crianças. Você falou do adulto, a gente também trabalha, a gente faz mediação com adultos. Seja no judicial, ou seja no extrajudicial. Ah, legal. A gente faz em empresas também, né? Eu faço mentoria com algumas empresas, né? Alguns institutos que buscam orientações e tudo mais. Então, assim, é algo muito maior, é algo muito novo. Você me lembrou aqui, para emprego, empresas, realmente às vezes tem conflito com funcionários que, né, não dá para resolver e você traz uma pessoa de fora também, né, Vanessa? Sim. E que faz neutro, imparcial, né? E Vanessa, o que eu vejo muito é a questão do relacionamento. Tudo cai na convivência, no relacionamento. Cada um com a sua bagagem, com dificuldade de se conectar, né? De ter empatia e se conectar e ter mais resiliência na relação com o outro. Então, é isso que a gente trabalha o tempo todo, seja numa mediação com criança, seja num trabalho de atendimento com criança, seja com adulto. São necessidades não atendidas das pessoas. E às vezes a gente não sabe expressar essas necessidades não atendidas e a gente busca resolver da pior maneira possível, que é o repertório que a pessoa tem, né? Então, assim, mediações que às vezes a gente faz de pessoas que estão em conflito, né? Mas elas chegaram naquele ponto porque elas não souberam fazer de outra forma. E o que elas querem é resolver aquilo ali. Só que não consegue, né, e aí não consegue. Fazer isso, né, aí Vanessa? Quando ela se humaniza, quando ela tem a oportunidade de falar o que aconteceu, é muito simples. O que aconteceu para você? Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência? O que você sentiu? Que é diferente para o outro, né? E aí você escuta a outra parte, o que foi para você, o que você sentiu, como foi essa experiência, o que você deseja. E às vezes as pessoas desejam coisas que não são de outro mundo, são simples. E elas podem falar isso de uma maneira mais tranquila e organizada, né? Então não é um monólogo quando você falou, o marido não escuta a esposa, né? Não é um monólogo isso, né? É um diálogo que acaba fluindo, né? O diálogo flui, as pessoas começam a escutar com o coração, né, saem daquela posição de defensiva, de medo, né, de evitação e se abrem para resolução. E isso é muito bonito, né? Ensinar isso para as novas gerações, seja no futebol, seja onde as pessoas estiverem. Isso é maravilhoso, porque a gente vai tendo essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades e levando isso para quem está em volta. Né? A pretensão não é mudar o mundo, a pretensão é começar a mudar a gente mesmo. Verdade, e aí, quando a Vanessa, gente muda alguma coisa na gente, a gente impacta as pessoas que estão em volta. Né? E acho que é isso, é disso que a gente está falando, acho que é isso que a matéria do GE traz, né? É isso aí, trazer luz para essa violência toda que vem acontecendo e buscando pessoas que estejam interessadas em levantarem a bandeira da paz, do diálogo, né? Da alegria, do entusiasmo, da felicidade, da vibração, né, num ambiente mais saudável para as crianças, que é o futuro. Ficam tão bem, né, Vanessa? São sentimentos tão gostosos a gente vivenciar, né? É algo maravilhoso que pode ser simples, mas infelizmente, né, por conta até da cultura também, né, Vanessa? Isso acaba afetando. É da cultura, Vanessa, também ou não?
Então, Vanessa, temos, né? Nós temos Temos, uma... né? A gente traz isso, né? A gente vem trazendo isso, mas o ser humano, ele precisa estar com o outro, apesar de... né? Tem Apesar que ter a de tudo, a gente convivência, tem né? que ter a convivência, a gente não vive sozinho, né? Então, o grande desafio é saber viver em comunidade, viver na bem, coletividade. Né? Acho que esse é o objetivo principal que a gente busca. A escola é um grande espaço de treino, porque ali a gente precisa seguir regras, a gente precisa seguir orientações, a gente tem espaço de fala, né, de desenvolvimento. No futebol, nas quadras, na natação, seja lá onde for, também tem tudo isso, né? Então, existe um grande treino para uma boa convivência. E quando a gente está atento a isso, a gente percebe que há um movimento para uma boa convivência. A questão é como lidarmos com essa diversidade, né? Como espalharmos informações e orientações para que mais pessoas acessem essas informações e levem isso para as suas vidas, né? Eu estou tentando lembrar a frase do Gabriel Pensador, que seja você mesmo, mas não o mesmo sempre, né? Senão a gente vira aquela coisa assim, eu nasci assim, Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Vou morrer né? assim, Tem um monte de coisa acontecendo, um monte de oportunidades, Precisamos mudar, né? E a gente nossa pode visão. mudar, Isso né? Gente, olha só, eu tô encantada com a Vanessa, que ela é super calminha, gente. Eu tô olhando pra ela aqui, ela passa realmente essa sensação de paz. Então, assim, eu acho que você tá na área, ainda mais com criança, que tem que ter isso. Você passa isso de uma forma tão transparente aqui, sabe? Que dá vontade de ficar conversando aqui o tempo todo. Porque é um assunto muito importante, muito interessante, que é muito carente ainda, né, Vanessa? É muito carente, gente. Então, nas escolas mesmo, a gente vê muito... Esses dias um amigo meu colocou que o garotinho chegou pra ele e ficou revoltado, porque foi até o Felipe, né, Felipe? Esses dias ele foi aplicar a prova aí nas escolas, e um garotinho de 10 anos, que ele falou, chegou pra ele e falou pra ele que ele era um puxa-saco, porque ele deixou a menininha passar na frente dele no banheiro. Então, olha só, a necessidade dele não foi atendida na hora, né? Era um cavalheirismo até, só que ele tem 10 anos. E ele já está aprendendo a agredir a pessoa. A defesa dele já é o quê? A agressão, né? Então, se essa criança tiver um olhar da empatia pela menina, né? Já faz uma diferença, né, Vanessa? Então, por isso aí, essa importância dentro das escolas, gente. Eu acho que é muito importante esse trabalho, Vanessa, eu acho que tem que ter essa importância ainda maior. Eu sei que está acontecendo, mas eu acho que tinha que ser, sabe o quê? A inteligência emocional, essa área, tinha que ser algo que é fundamental, né? Tinha que estar ali na grade curricular das escolas, porque faz muita diferença até pro resultado dessa criança no futuro, né, Vanessa? No trabalho, né? Na vida de Na adulto, vida, né? Porque às vezes você não passa numa entrevista de emprego, seu currículo é maravilhoso, mas você não tem os soft skills, que é falado, né? Você não tem essas habilidades sutis, finas. E que agora é mais importante do que antes, né? Antes não. Mas agora isso está sendo algo que está sendo... As empresas estão precisando disso, né? Pessoas que consigam conviver bem, né? De serem criativas, empáticas, resilientes. Não mecanicamente só, né? Acho que é a busca desse ser integral e que tem dentro da gente, né? Tem, né? A gente pode desenvolver isso, só que precisa ser apresentado. Sim. Né? Porque muita Senão gente a gente só repete o padrão. O que os meninos escutam? Ah, menino não chora. Né? Então o menino retém tudo ali e ele vai colocar isso para fora como? Se ele não pode, né? Ele não é ouvido, ele não é orientado. Então, essas coisas que a gente vai alimentando na educação que precisam ser mudadas, né? Orientadas, né? Feitas de outra forma, para ter outros resultados. Senão as crianças vão crescendo, as meninas não podem mostrar tristeza, os meninos não podem mostrar raiva, né? Tem que ser forte o tempo todo, né? E é muito puxado ser forte o tempo todo, gente. Ninguém consegue, né? E por isso que algumas pessoas sofrem tanto com a depressão, né? Porque tem que ser forte o tempo todo, tem que ser perfeito o tempo todo. Então... esse assunto é assunto que eu amo, porque realmente a gente sabe que na prática ele influencia muito, e isso que ela está fazendo aqui é uma mudança muito grande, né? De conseguir fazer com que esse jovem se olhe de outra forma, se permita chorar, o menino se permite chorar, né? A menina entender que ela não tem que ser essa fortaleza o tempo todo, então é muito importante isso, tá? Vanessa, fala pra gente agora, aonde é que a gente encontra esse livro aqui em Petrópolis?
Na livraria Nobel já tem esse livro, tá bom? Então, quanto que é? Pode falar pra gente o preço? R$ 44,90. Olha só, gente, R$ 44,90 você compra um livro que vai impactar e fazer a diferença na vida do seu filho, hein? Então vai lá, tá nesse valor lá na Nobel? Tá na Nobel, tá na Amazon, tá nas livrarias do Brasil, tá também no meu Instagram, no @psivanessasiqueira, tem um link lá que você consegue acessar, se você for de fora, né? Mas sendo de Petrópolis é melhor ir até a Nobel, porque aí não paga o frete, né? Fica melhor. Gente, ó, então quem quiser comprar o livro da só ir lá na Nobel, ó. Você que é professor, você que é mãe, todo mundo, tá? Qualquer pessoa pode comprar, você que é avó, pode comprar para poder realmente já ir mostrando aí. Você que ama futebol, que adora ler sobre. Vamos lá. Presentear no Natal, um bom presente de Natal também, né? Vanessa. Mas é pra mesmo, garotada, tá? Pra meninada. É muito importante. Temos personagens meninas aí que passam por situações difíceis também dentro da história, né? A gente tentou fazer algo bem diversificado, né? Ai, muito legal, gente. Eu fiquei assim, apaixonada, tô louca pra ler ele todo já, pra ver como é que tá aqui essa historinha dela, principalmente que é do Gabriel, né? Vamos dar um beijo pro Gabriel também, né, Vanessa? Manda um beijo pro Gabriel. Gabriel, beijo, você tá famoso aqui, hein, Gabriel? Tá no livro aqui, tá? Então, pessoal, lembre sempre a importância de você, às vezes, acha que vai gastar o dinheiro com seu filho com um presentinho, né? Às vezes um brinquedo. Não tô falando que não é interessante não, tá, gente? É importante também. Mas alguns pais acham que só o brinquedo importa. Mas isso aqui você impacta diretamente na emoção do seu filho, no crescimento dele, tá? Em como ele vai enxergar o mundo. Então, acho que é muito importante, às vezes, o pai dar importância para a leitura para a criança, que às vezes não tem, né? Não é muito cultural assim, né, Vanessa? Esses dias até eu vi uma reportagem que era até uma artista que falava, eu gostaria que meu filho lesse, né? E aí o repórter fala ali, eu não lembro quem era, mas ele fala assim para ela, mas se a família não tem a cultura de fazer isso, como é que você quer formar o seu filho para que ele leia? Então a mãe tem que comprar o livrinho, né? Antes de dormir, contar uma história. E vai desenvolvendo com que essa criança tenha esse hábito da leitura. E a leitura traz muito conhecimento, né, Vanessa? Consegue fazer aí um abrir de portas para essa criança, de enxergar a vida de outra forma. E quando a gente tem uma pessoa preocupada com um livro direcionado principalmente para a inteligência emocional dessa criança, que é diferenciado, que a gente não tem muito, também vale a pena a gente apostar, tá? Vanessa, eu queria te agradecer, adorei te conhecer, tá? Que você possa continuar fazendo outros livros para impactar mais ainda outras vidas de crianças, de adultos também, porque o teu trabalho é um trabalho essencial, né? Eu acho que isso é um propósito de vida e que Deus possa continuar te abençoando para que você possa realmente colocar, igual eu disse, você tem que falar, as pessoas estão em casa, estão precisando ouvir a gente, tenho certeza que tem muita gente aí sentadinha no sofá, né, olhando o YouTube que pensou, gente, eu nunca tinha pensado nisso que eu estou fazendo com meu filho, como é que eu estou olhando ele como, né, colocando ele numa competição, às vezes sem intenção, tá mãe, pai, vó, tio, sem intenção, mas está fazendo. Então, por isso é importante ter esse olhar atento e aproveitar aqui a oportunidade da Vanessa, tá? Vanessa, só tenho a agradecer. Obrigada. Muito bom ter conversado com você, Eu super também. descontraída, adorei esse papo. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Visitem mesmo as livrarias, entrem com os filhos, tem muita coisa bacana que pode ser lida, né? O livro abre o mundo, abre a mente, a gente lê muito no celular, muito na internet, mas ter um livro, né? Dar essa experiência às crianças também e os adolescentes é muito importante. Então, fica aí o convite, né, de acessar o livro, tá lá no meu Instagram, tá, na bio, e é um prazer muito grande poder estar compartilhando com todos vocês essa experiência que eu estou vivendo agora com esse livro. Muito legal, gente. Pessoal, muito obrigada. Obrigada por estarem aqui assistindo, pela audiência de vocês. Um beijão e na próxima quinta-feira estaremos de novo com Abrindo o Jogo, tá? Um beijo, fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.